40 dias em oração, 18º dia, 14 de março de 2020, sábado, segunda semana da Quaresma. Os passos para uma profunda oração pessoal. Olá, irmãos, a paz do Senhor ao seu coração, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ontem, refletíamos no nosso 17º encontro, nessa caminhada de 40 dias em oração, quaresmal, penitencial, sobre a necessidade vital de termos uma vida constante de oração. O nosso caminhar seja oração, o nosso comer seja oração, o nosso visitar alguém seja oração, o nosso trabalhar, tudo seja oração. Eu recordo de uma história, e creio que muitos de nós aí se lembram, um dia que São Francisco de Assis convidou o irmão Leão. Irmão Leão, vamos sair pelas ruas de Assis para evangelizar. Se necessário, vamos falar. Uau! Evangelizar sem falar. O profundo da evangelização não está necessariamente nas palavras. Aliás, meus irmãos, muitas vezes as palavras são até fontes de maus entendidos. Claro, elas são o nosso instrumento de comunicação, mas quando se tem uma vida de profunda intimidade com Deus, as palavras já vão se tornando desnecessárias. Na verdade, o amor, o testemunho, de maneira mais intensa, se manifesta no silêncio. É assim. Todo o nosso pensar, todo o nosso agir, todo o nosso viver, enfim, podem, se o nosso coração estiver em íntima, em profunda comunhão com Deus, se tornar oração. Porém, há um modo de oração, há um jeito de oração que nos dá uma força maior, que nos dá uma coragem maior, que nos inspira mais para a vida, que nos torna mais conscientes de quem somos, por que aqui estamos, qual a nossa missão. É oração pessoal. Deus em mim, eu em Deus, num ato de amor. Oração pessoal. E eu só consigo manifestá-la, eu só consigo expandi-la para o mundo se eu a vivo no íntimo, no profundo, no íntimo, no profundo, no âmago do meu coração. E há que cultivá-la. Há que se cultivar oração pessoal. Lembremos-nos de uma expressão de ontem ou antes de ontem: saco vazio não se põe de pé. A nossa vida sem Deus, e eu dizia ontem, Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus somos saco vazio que não se põe de pé. Cuidemos cada vez mais. E para tanto, para que tenhamos verdadeiramente uma vida de oração pessoal e tenhamos cada vez mais o desejo e a alegria de cultivá-la, há alguns passos a serem seguidos. Primeiro passo: determine, escolha, eleja um lugar, um espaço, um cantinho para o seu lugar de oração. Eu o tenho na minha casa. Há um cantinho de oração. Há um cantinho especial. Quando eu lá me sento, é como se eu chegasse, desculpem, eu cheguei à presença de Deus. Embora eu já tenha procurado todos os momentos estar na presença dele. Mas quando eu lá me sento, significa, e eu digo para mim mesmo, ou eu digo para mim mesma e digo para Deus, agora somos nós, Senhor. Um cantinho de oração, onde não há barulhos, onde não há possibilidade de interrupções, onde não há possibilidade de divagações. O meu quarto de guerra,
contra o inimigo, que é voraz, é devorador, é sagaz. Segundo passo, sem disciplina não há intimidade. Sem intimidade não se chega à santidade. Repita, repita, repita. Sem disciplina não há intimidade. Sem intimidade não se chega, não se conquista a santidade. Temos que ser íntimos de Deus, Ele de nós e nós dele. Temos que deixá-lo ser nosso. Ele assim o quer. Há que se determinar. Esse é o segundo passo. Há que se cumprir um horário para o momento da nossa oração pessoal. Não há um horário para o almoço? Não há um horário para o expediente de trabalho? Não há um horário para o voo daquele avião? Para tudo há um tempo. Diz-nos o Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento. Debaixo do céu. Debaixo do céu. Temos que cumprir aquilo que prometemos. Pode-se começar, irmãos, com apenas 15 minutos diante de Deus, a sós, amando-o e sendo amado por Ele. Amando-o e sendo amado por Ele. Com o passar dos dias, vocês experimentarão isso. Com o passar dos dias, 15 minutos se tornarão breves e muito pouco tempo. Porque quanto mais se fica perto de Deus em oração, em intimidade, mais cresce a intimidade. Quanto mais se busca o ser amado, mais se quer estar com Ele. A intimidade, a sede, o bem, o estar bem com Ele, o encantamento nasce cada vez mais do tempo que nós estamos em presença dele. E mais, ainda estamos no segundo passo. E mais, compromisso é compromisso. É responsabilidade de assumir por uma palavra empenhada. Eu vou todos os dias. E eu vou todos os dias. Com Deus. Palavra empenhada com Deus. Com Deus. Palavra empenhada. Não há que haver desculpas. Não haverá justificativa. Não há que haver desculpas. Não haverá justificativa. Se estivermos cansados, descansemos em Deus. Se estivermos com sono, repousemos, durmamos em presença de Deus. Sem vontade, sem foco, sem clima, não deixemos de ir. Há uma outra história de Santa Teresa d'Ávila, fundadora do Carmelo, doutora da igreja. Linda história, comove-me sabê-la. Um dia, conta-nos a biografia dela, ela estava totalmente árida, indesejada ou indesejosa, se esse termo é correto, de estar em oração. Não quero, não vou rezar. Tanto ela não queria, mas sabia que sem Deus eu não sei viver. Como a terra precisa do sol, como a planta precisa da água, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E ela estava tão indesejosa naquele dia da vida de oração, que ela pediu às suas irmãs de clausura que a fechassem na capela com a chave pelo lado de fora, para ela não correr o risco de não ir ao lugar do encontro. E ela estava determinada realmente a não rezar. E o que ela começou a fazer? Começou a contar, um por um. Santa Teresa começou a contar, um por um, os tijolos da capela. Ela não queria rezar. Começou a contar, um por um, os tijolos da capela. Um dia, em intimidade com Deus, quanto mais se reza, mais cresce a intimidade,
Diz-nos a sua história que ela perguntou a Deus, meu Pai, meu amado, razão do meu viver. Qual foi o dia que o Senhor sentiu mais amor nas minhas atitudes, na minha oração? E ele disse, Teresa, o dia que tu melhor rezaste. Foi o dia que tu estavas a contar os tijolos da capela. Fizeste-o com tanto amor que muito agradaste o meu coração. Sem vontade, sem clima, sem foco. Rezemos. Tenhamos o domínio de nós. Se não soubermos rezar, aquietemo-nos. Deus reza em nós. E mais, pegamos um arado, não poderemos nunca mais olhar para trás. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino do céu. Se olharmos para trás, correremos o risco de desistir. Não corramos esse risco. O inimigo é sagaz, é cruel, é demônio, é diabolos, aquele que divide. Não corramos o risco, não o deixemos tomar gosto, não o deixemos sequer aproximar-se da nossa vida. Prejuízo seria nosso e sabemos avaliar quão incalculável ele seria. Terceiro passo: buscar acalmar e silenciar o meu interior. Sentei-me, buscar acalmar o meu interior. Quando o homem cala, Deus fala e se revela. E Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele sempre tem palavras de vida eterna. Silêncio. 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 Silêncio acolhedor. Silêncio orante. Fala, meu Pai. Quarto passo: conversar com Deus. Depois do silêncio, depois de eu ouvi-lo, eu vou conversar com Ele. Ele está em mim, Ele está em você. Abra o coração, fale as coisas mais íntimas que estão guardadas no mais profundo do seu ser. Quanto mais perto, mais intimidade. Guardemos muito ternamente em nosso coração essa expressão. A intimidade é fruto da constância. Quanto mais eu insisto, quanto mais eu persisto, quanto mais eu sou fiel, quanto mais eu persevero, mais frutos eu vou colher. Quanto mais tempo nós dedicamos, quanto mais tempo eu dedico à minha oração pessoal, mais e mais cresce a minha intimidade com Deus. E aí eu já nem precisei falar, não precisarei falar tanto para as pessoas. O nosso corpo abençoado fala. Convidemos sempre, isso é uma condição sine qua non. Convidemos sempre a estar conosco, a nos ensinar a leveza, o silêncio, a ternura, a entrega incondicional às mãos do Pai, a Santíssima Virgem Maria. Hoje aqui sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Ela é a companhia mais doce e fiel. Maria Santíssima. Hoje, Nossa Senhora da Conceição. Ela é a companhia mais doce e fiel nessa viagem para dentro de nós mesmos, ao encontro daquele que nos criou. Ao encontro daquele que nos criou e quer nos manter de pé e vivos.
Hoje já é sábado. Meus irmãos, já é sábado. Último dia da semana. Amanhã, domingo, é o primeiro dia da semana. O tempo está passando. E o que passou não volta nunca mais. 18 encontros. O que Deus já mexeu no nosso coração? O que nós já abrimos de espaço para Deus falar? Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto azul, anil. Busquemos, irmãos queridos, sempre, sempre o melhor da vida. Há uma vida melhor. Abraços carinhosos, fraternos, tão desejosos quanto você de crescer para Deus. Leia e Sônia. Até amanhã.